Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Na mensagem de hoje eu quero compartilhar com você no livro de Jó, capítulo 1, versículo 20 e 21, que diz assim: Então Jó se levantou e rasgou seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que ensinamento Jó nos dá em seu livro, no livro que leva o seu nome. Que ensinamento do seu testemunho, do que lhe sucedeu, do desastre que aconteceu na casa de Jó. E tudo foi por vontade permissiva do Senhor. Ele permitiu que o inimigo tocasse. E quando nós lemos o capítulo 1, nós vamos observar que um por um dos seus servos, dos seus empregados, vinham dizendo para Jó, e o capítulo 1, alguns versículos diz assim: E estando este ainda falando, veio outro. A palavra do Senhor diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. Jó era reconhecido, respeitado, ele era o mais rico daquele lugar, do Oriente. E quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vamos perceber que apesar de tudo aquilo que Jó tinha, Jó era temente a Deus. Jó era reto, era sincero. Jó tinha intimidade com Deus. Jó era um homem de oração. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vamos perceber que Jó, ele se desviava do mal. Ele era leal ao Senhor, à sua palavra. Ele servia ao Senhor com todo o seu coração. Apesar de ser o homem mais rico daquelas redondezas, daquele lugar, Jó valorizava, priorizava mais do que qualquer coisa a presença de Deus. Olha o que diz o versículo 1. Ele era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Olha o caráter de Jó. Quem era Jó em Cristo? Um homem que era observado pelo céu, mas também pelo inferno. Mas o Senhor conhecia Jó, e o Senhor de Jó era conhecido. Então, quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vamos ver que o Senhor permite o diabo tocar em tudo quanto Jó tinha, porque o Senhor conhecia Jó. O Senhor sabia que Jó não murmuraria. O Senhor sabia que Jó não pecaria, não blasfemaria. O Senhor conhecia Jó. A Bíblia fala que Jó tinha 10 filhos. Além de toda a sua riqueza, todo o seu patrimônio, todos os seus gados, camelos, Jó tinha 10 filhos. Que casa alegre, que casa feliz. E enquanto eles estavam festejando, a Bíblia fala que Jó estava clamando ao Senhor por eles, levantando um altar ao Senhor em prol da vida dos seus filhos. Jó era um homem que intercedia por sua família. Era o sacerdote do seu lar, da sua casa. Aquele que intercedia ao Senhor pelos seus. Enquanto seus filhos estavam festejando, Jó estava orando para que o Senhor perdoasse os pecados que seus filhos viessem a praticar. Mas de repente o Senhor permite o diabo tocar em tudo que Jó tinha. E Jó vai perdendo os gados, os camelos, os animais, as plantações, a lavoura. Jó vai perdendo tudo quanto ele tinha.
E de repente, aonde os seus filhos estavam festejando, veio um vento muito forte e a casa caiu sobre eles. E todos eles morreram. Eu acho extraordinária a história de Jó, porque foi algo que aconteceu, é um testemunho do que aconteceu na vida dele e da restauração que o Senhor fez na vida de Jó, por ele ter permanecido fiel. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, se eu não me engano, aleluia, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A palavra do Senhor diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Jó foi fiel até o seu último suspiro. A Bíblia fala que ele, recebendo as notícias dos seus servos, daqueles que trabalhavam para ele, estando este ainda falando, veio outro e disse: Jó, aconteceu isso, Jó, aconteceu aquilo. E estando este ainda falando, veio outro. Jó começou a receber uma notícia ruim atrás da outra. Isso é tão extraordinário, querido, que a Bíblia fala que, por último, veio um e disse: Jó, estando seus filhos e suas filhas comendo e bebendo vinho em sua casa, na casa de seu primogênito, eis que veio um grande vento da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e todos morreram. E só eu, Jó, escapei para te trazer a nova. Quantas notícias terríveis! Talvez num dia só, eu não sei, que Jó recebeu e a gota d'água. Talvez Satanás estava pensando consigo: agora ele desvia, agora ele murmura, agora ele peca contra Deus. Mas a Bíblia fala que Jó se levanta, ele rasga o seu manto, a sua roupa, ele rasga o seu manto, as suas vestes, ele rapa a sua cabeça e ele se lança em terra e ele adora. Você está entendendo isso aqui? Jó adora. Ele adorou depois de receber todas essas notícias devastadoras. Quantas famílias foram destruídas porque perderam um filho? Porque um filho morreu num acidente, foi assassinado ou se suicidou, ou morreu de alguma enfermidade, além de Jó perder toda a sua riqueza, toda a sua plantação, a sua colheita, os seus animais. Ele sepultou 10 filhos. 10 filhos. E aí, quando a gente pensa que agora a vida de Jó já era, acabou, não tem mais jeito, agora o casamento dele já foi por água abaixo, a vida de Jó agora não acabou, agora é só ele se matar, porque não tem mais jeito, não tem mais esperança. Ele rasga suas vestes, ele rapa a sua cabeça, ele cai com a sua cara, com seu rosto no pó, e ele adora. E ele adora. Querido, o que está nos acontecendo não é nem a metade do que Jó passou, ou nem o começo de tudo quanto Jó enfrentou, e mesmo assim ele adorou, porque ele conhecia o Deus que ele servia. Você está entendendo isso aqui, querido? Que se tudo que aconteceu com Jó, e você vai continuar lendo, você vai ver que ele ainda fica leproso. A sua mulher chega para ele e diz: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó. Ore calavassuri candaraia.
Jó, não tem mais jeito. A gente perdeu a riqueza, perdeu os animais, perdeu os nossos filhos, Jó. Não nos restou nenhum filho, Jó. Os nossos 10 filhos estão mortos. Jó se prostra e adora. O que você está passando não é nada. Eu quero liberar uma palavra profética para a tua vida. Este problema para o teu Deus é nada. Ele tem a solução de todas as coisas. Ai, Luana, você está dizendo isso porque você não me conhece, não sabe o que eu estou passando. Eu estou morando na rua. Os meus filhos foram entregues às autoridades, ao conselho tutelar. O meu casamento acabou. Não tenho nem para onde ir. Estou dormindo na rua. Perdi tudo. Aonde está Deus? E aí eu te digo, Ele continua no trono. Ele continua no mesmo lugar. Ora, calavassúria. Ele permanece no trono. Oh, querido, o Senhor nos prova, porque Ele está nos dando oportunidade de ter experiências com Ele, de conhecê-lo mais de perto, de buscarmos Ele sensibilidade, de contemplarmos o fogo durante a noite, a coluna de nuvem durante o dia. O Senhor está te dando oportunidade de clamar. O Senhor está te dando oportunidade nesse vale, nessa prova, nesse deserto, com você desempregado, com filhos para tratar, sem nenhum tostão no bolso, talvez com água, luz cortada, sem nenhuma luz aparentemente no fim do túnel, e o Senhor está dizendo: e aí? Você vai murmurar? Vai questionar? Ou vai colocar em prática aquilo que você aprendeu comigo por toda a vida? Dentro da igreja. Você vai adorar? Você vai se prostrar e adorar? Ou vai murmurar? Ou vai me amaldiçoar? Ou vai se desviar? Ou vai caminhar para a vida errada? Porque afinal de contas você precisa de dinheiro para tratar dos meninos. Mas Jó nos ensina aqui, querido, que o segredo não é gritar com Deus, não é murmurar, não é ir para a vida errada. Porque afinal de contas você tem que ter dinheiro para colocar comida dentro de casa. Não é roubar, não é traficar, não é dar um cabo na sua vida. O segredo ainda é a oração. O segredo ainda é a oração. Não é muito bom orar com alguém, mas existem momentos que é só você e Deus. Você precisa entrar para o secreto com Deus. Talvez o teu secreto é o quarto, é o canto da sala. Mas talvez alguém está me ouvindo, não tem nem casa para morar, ou está numa penitenciária. O secreto de Ezequias foi a parede. A Bíblia fala que após receber a notícia que ele iria morrer, ele vira o seu rosto para a parede e começa a chorar e a orar. O segredo ainda é a oração. O segredo ainda é a oração, querido. Não é murmurar, não é olhar para cima e falar: cadê o Deus da minha mãe? Se é que existe um Deus, não, querido. A tua dúvida momentânea, a tua falta de crença não é motivo para dizer que Deus não existe. E não significa que Ele não exista, porque Ele é real. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa, e Ele quer se relacionar com você. Ele quer te abraçar, Ele quer te consolar. Ele quer que você sinta o abraço dele, o consolo dele. Andarava súbria.
Aleluia! Mas Ele quer te ouvir clamar. Ele sabia o que Jeremias precisava, mas ele olha para Jeremias e diz: Jeremias, clama a mim, clama a mim, clama. Eu não sei o que você está passando, querido, mas não é momento para desistir, para abandonar a fé, para dizer que nunca vai ser crente porque Deus não fez. E aí? Vai deixar de ir para a igreja porque Deus não fez? Vai deixar de ser um servo do Senhor porque Deus não fez? E aí o que vai mudar? Em Deus não muda nada, porque Ele é imutável. Mas em você, a partir do momento que você sai da igreja revoltado, sai da presença do Senhor, revoltado com Deus porque Deus não fez quando você clamou, nem sempre Ele fará quando a gente clama, naquele momento exato em que nós estamos clamando, mas tenha certeza, Ele está trabalhando, e isso não é Iramuana quem está dizendo, é Ele quem disse na sua palavra: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então descansa o teu coração, porque Ele está trabalhando. Talvez a tua vida não está do jeito que você quer, que você sonha, que você almeja, que você projeta, mas está no controle de Deus. E aí, Iramuana, o que eu faço? Vai orar. Vai clamar a quem pode resolver o teu problema. Vai adorar. Sabe por quê? Porque a adoração, aleluia, Satanás não resiste, bate em retirada. A enfermidade bate em retirada. A adoração de um fiel faz o inferno tremer. Então adora, porque este mar vai se abrir. Adora, porque essa enfermidade será expelida, repreendida em nome de Jesus. Adora que essa porta vai ser aberta. Adora que aquilo que está amarrando a tua vida, amarrando a tua vida conjugal, o teu casamento, a tua vida profissional, financeira, vai bater em retirada. Começa a adorar dentro da tua casa para tu ver se o diabo não bate em retirada. Começa a adorar dentro do teu lar para você ver se Satanás não vai bater em retirada do teu casamento, das tuas finanças. Comece a adorar. O Senhor vai abrir aquilo que está fechado. A Bíblia fala que depois de receber tantas notícias devastadoras, Jó não vai se suicidar. Ele não vai pegar uma faca ou um cutelo para se cortar. Ele não vai amarrar uma corda no seu pescoço. Ele não vai cortar os seus pulsos. Ele não vai se retalhar. Ele arranca a sua roupa. Ele rasga o seu manto. Ele rapa a sua cabeça. Ele se prostra com seu rosto no chão, no pó. No pó. E ele começa a adorar. O Senhor cura enfermidades. O Senhor cura sim, Ele cura. Comece a adorar aí nesse leito, nesse hospital. Você que está de acompanhante aí nesse hospital, comece a adorar aí agora. Comece a adorar. Convida o Espírito Santo aí onde você está, dentro deste quarto, dessa enfermaria. O Senhor vai entrar aí aonde você está. Haverá cura. Haverá cura. Haverá libertação. Comece a adorar aí nesta prisão, neste cárcere. Comece a adorar aí aonde você está. O Senhor vai transformar a tua vida e vai transformar a vida de quem está te rodeando, está ao teu redor, ao teu derredor. O Senhor vai começar a transformar as vidas que te rodeiam aí. Adorar. Adorar no caos, adorar nas cinzas, em meio às cinzas, adorar no luto, adorar na dor, adorar quando as circunstâncias não são favoráveis, adorar quando você é mais um jogado na sarjeta, no poço, a adorar. Ah, querido, o diabo não resiste a adoração de um fiel.
Comece a erguer as mãos dentro da tua casa. Quando você perceber que as coisas estão começando a ficar complicadas, está começando a ficar difícil, está começando uma discussão ali, uma contenda aqui, começa a repreender através do louvor, começa a marchar com as mãos estendidas na sua casa e comece a adorar, porque a tua casa tem dono, o teu casamento tem dono, teus filhos têm dono, o teu lar tem dono, a tua vida tem dono. Oh, aleluia! E Ele está de olho em você. A Bíblia fala que Jó se prostra e adora. E sabe o que ele adora? Sabe o que Jó começa a adorar? Ele começa a dizer: nu, eu saí do ventre da minha mãe, nu, eu tornarei para lá. Deus me deu, Deus tomou. Bendito, 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 bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a honra. Ele é bendito. Oh, aleluia. A minha alma bendiz o Senhor, não só quando está tudo bem, não só quando a mesa está farta, não só quando está tudo indo de vento em polpa. Não, não, não. Eu adoro ao Senhor na dificuldade, com a alma gemendo, em circunstâncias adversas, na tribulação, no vento forte, no mar bravio, na tempestade, quando está faltando alimento no celeiro, quando a porta de emprego está fechada, eu continuo adorando. Eu continuo adorando. Sabe por quê? Porque Ele permanece no controle de todas as coisas. Ele permanece no trono. Ele permanece no trono, querido. Não murmura. Tem um hino da harpa que diz: em vez de murmurar, canta. Um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para o céu. Então canta, adora ao Senhor. Se fosse olhar a situação de Jó, aquele quadro daquele que ele enfrentava naquele momento, perdeu tudo. Perdeu o seu bem mais precioso, que eram seus filhos. Todos eles. Todos eles. Mas ele não se suicidou. Ele não brigou com Deus. Ele não saiu da presença. Ele adorou. Nós precisamos aprender com esse adorador. Nós precisamos aprender com esse adorador. Que se você ler mais pra frente, você vai ver que até os próprios amigos de Jó, não é possível, tu tá em pecado, Jó. Tu tá em pecado. Pede perdão pra Deus, Jó, porque você tá em pecado, você pecou, Jó. Não é possível. Você tinha tudo. E de uma hora pra outra você perdeu tudo, Jó. Você pecou. Esse é o mal de quem não conhece e não entende o propósito que eu e você tem com o Senhor. Que quando acontece algo ruim, muitos pegam em pedra e diz: pecou contra Deus. Tá vendo? Tá assim porque pecou. Tá vendo? Tá assim porque não tá firme na casa do Senhor. Tá vendo? Aconteceu isso por causa disso, daquilo e daquilo outro. E o Senhor tá dizendo: preocupa com estes não. É o meu processo na sua vida. E tudo tem começo, meio e fim. Mas sabe o que é mais extraordinário na vida de Jó? Que apesar de tudo isso que ele passou, ele continuou adorando. Ele não murmurou, ele não questionou, ele continuou crente. E a Bíblia fala que o Senhor mudou a sorte de Jó. O Senhor restaurou tudo que Jó tinha. Tudo que Jó havia perdido, o Senhor restituiu em dobro. Em dobro. Agora pensa comigo, se ele já era o homem mais rico daquela época. E a Bíblia fala que Jó teve, a sua mulher engravidou de mais 10 filhos. O Senhor restaurou a sorte de Jó.
Oh, querido, você está entendendo o que o Senhor está falando aqui? Você pode receber esta palavra em nome de Jesus. Deus vai mudar a tua vida por completo. E o segredo não é murmurar, não é praguejar, não é culpar segundo terceiros, não. O segredo é adorar, é orar. O segredo é render glória a quem é digno de glória, mesmo na escassez, mesmo quando está doendo na alma. O segredo ainda é adorar. Adore. Adore, adore, adore. Não pare de adorar. O louvor move a mão de Deus. Se rasga diante dele na adoração. Você não tem ideia do que ele vai fazer enquanto você adora. Enquanto Paulo e Silas orava e cantava, houve um terremoto dentro daquela prisão e o Senhor abriu todas as prisões, todas as portas. E os grilhões, as algemas foram despedaçados. Você está entendendo o que o Senhor está dizendo aqui? Há um mistério na adoração, irmão. Há um mistério, aquilo que está travado é destravado. Aquilo que está embargado começa a andar, começa a fluir. A tua vida vai avançar. Começa a se colocar diante do Senhor. Olha o que Jó fez. Ele chegou cantando, querendo ver, na expectativa de querer ver. Não! Ele se prostrou. A Bíblia fala que ele rasga o manto. Ele se prostra, rapa o seu cabelo, se prostra com seu rosto no pó e adora. Bendito, 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 bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Guarda essa palavra no teu coração. Porque eu creio, eu tenho certeza que o Senhor falou com alguém através desse vídeo. Porque Ele falou comigo. Então receba essa palavra em nome de Jesus. Que você seja renovado através dessa palavra. Que você seja restaurado através dessa palavra. Que a bênção de Deus te alcance. Alcance a tua casa, o teu lar e a tua família. Em nome de Jesus. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel. Eu quero orar por você e pela sua família. Pai, neste momento, toma a vida dos teus filhos, dos meus irmãos nas tuas mãos. Vai jogando por terra tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai. Toda obra maligna, todo laço, toda seta, todas as astutas e ciladas do diabo, que caiam por terra agora em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, vai repreendendo agora toda obra maligna, todo desânimo, toda frieza, toda morte espiritual. Oh, Senhor, vai repreendendo agora todo e qualquer tipo de enfermidade, seja ela na alma, seja física, seja conjugal, que caia por terra agora em nome de Jesus. Oh, Pai, eu profetizo restauração, libertação, salvação. Oh, Pai, restituição. Restitui aquilo que se perdeu. Restaura a vida, as alianças dos teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus. Vai repreendendo toda obra maligna, tudo que não provém do Senhor caia por terra agora e conceda a bênção, a vitória, o livramento, em nome de Jesus. Eu profetizo a vitória, eu profetizo a bênção. Oh, meu Pai, que os teus filhos sejam envolvidos pela tua presença, no louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Eita glória! Se essa mensagem foi bênção na sua vida, não se esqueça, curta, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal. Talvez assistindo essa mensagem você se lembrou de alguém. Então manda para esse alguém, manda para essa pessoa para que ele também seja abençoado pela palavra do Senhor. Deus te abençoe.